O Jornal no Fato é mais que um veículo de comunicação. É o melhor da informação do interior do estado do Rio em cada edição, com uma linguagem informal e irreverente, uma diagramação moderna e uma distribuição gratuita e dirigida. Levamos até você a notícia sempre em primeira mão. Reportagens especiais, colunas, denúncias e matérias investigativas sempre pautadas no comprometimento com a verdade, porque essa é a nossa principal missão. No Fato, o melhor jornal da região. Olá, boa noite para você que mora na região dos Lagos, Baixada Litorânea, Norte e Noroeste Fluminense. Antes da gente começar esta edição, te faço agora um convite para lá de especial. Visite as nossas redes sociais e deixe a sua sugestão de reportagem, pois aqui quem faz a notícia é sempre você. Então veja os destaques de hoje. Cidade de Macaé conta agora com central de monitoramento que auxilia mobilidade urbana e favorece melhor segurança viária. Irregularidades e infrações de trânsito são cometidas a todo tempo no município. Aqui na rodovia Amaral Peixoto, por exemplo, a incidência chama a atenção das autoridades. E é aí que entra o papel do CIMAC, já que através de câmeras instaladas e funcionando em tempo real, a fiscalização acontece. Carro fica destruído após bater em poste na Avenida do Contorno, em Cabo Frio. Acidente entre duas carretas e um carro de passeio é registrado próximo a Silva Jardim. Aqui, no estúdio do RJ Interior, vamos receber o diretor de Educação para o Trânsito de Macaé, Leandro Aracati, que vai conversar com a gente sobre os registros e aumentos de acidente na cidade e região vizinha. Quinta-feira, 5 de dezembro de 2024. O RJ Interior começa agora. E a gente abre a edição de hoje falando que a cidade de Macaé conta agora com o Centro de Monitoramento e Apoio ao Cidadão, um sistema de câmeras instaladas e espalhadas em diferentes pontos do município que já auxilia, mesmo em fase inicial, a mobilidade urbana e a segurança viária. Veja na reportagem de Alex Maia. Avanço de sinal vermelho, excesso de velocidade, parada em locais indevidos e colisões. Tudo isso já é possível captar de forma mais ágil pela Central de Monitoramento em Macaé, a fim de intensificar a fiscalização de trânsito no município. É o uso da tecnologia para a solução dos problemas que acontecem no dia a dia no trânsito da cidade. Mas a gente tem verificado que a gente tem conseguido dar um suporte não só às questões de trânsito e transporte da cidade. A área de segurança pública já foi beneficiada com essa central de monitoramento que a gente montou, Defesa Civil também já foi beneficiada, ou seja, é o poder público criando métodos para uma pronta resposta para os problemas do dia a dia do cidadão no trânsito e transporte da cidade. Ainda em fase inicial, até o momento, o sistema já conta com quase 200 câmeras instaladas e distribuídas em pontos estratégicos e que registram intenso fluxo de veículos. A ideia do Centro Integrado de Mobilidade e Apoio ao Cidadão, o CIMAC, é auxiliar a mobilidade urbana e, consequentemente, favorecer uma melhor segurança viária. Na verdade, a gente tem um processo que está sendo concluído, a gente acredita que no início do ano que vem ele já está funcionando, que é a Central de Monitoramento da cidade, né, que também não vai servir somente à mobilidade urbana, vai servir também a diversas outras secretarias. E, na verdade, isso aqui é um embrião desse projeto. Hoje a gente tem 194 câmeras funcionando e até o final do primeiro semestre do ano que vem, a nossa previsão são de quase 900 câmeras à disposição para esse serviço todo de atendimento da população, pronta resposta aos problemas e também para levantamento de dados estatísticos para evitar futuros problemas.
Diretor de trânsito, Fabiano explica como funcionam os dispositivos. Nós aproveitamos essas imagens, trouxemos para a central e aqui a gente consegue acompanhar tudo que acontece na cidade com um total aí de quase 200 câmeras. A gente tem um monitoramento aí 24 horas. A gente consegue identificar parada em cima da faixa de pedestre, em cima da calçada, né? Situações assim que o cara para fazer manutenção na via. Às vezes, sinistro de trânsito acontece, a gente consegue identificar de forma mais rápida e dar a resposta logo para poder liberar a via antes mesmo que venha a se tornar aí um prejuízo maior à circulação viária. Funciona 24 horas por dia. Em caso de alguma ocorrência, é identificado aqui pelas câmeras e aí o operador aciona a equipe que vai à rua sanar o problema. Irregularidades e infrações de trânsito são cometidas a todo tempo no município. Aqui na rodovia Amaral Peixoto, por exemplo, a incidência chama a atenção das autoridades. E é aí que entra o papel do CIMAC, já que através de câmeras instaladas e funcionando em tempo real, a fiscalização acontece. As câmeras que utilizam tecnologia de reconhecimento óptico de caracteres, mecanismo que faz leitura instantânea de placas, garantem uma identificação imediata dos veículos. O intuito é melhorar a mobilidade urbana, reduzir o número de violações pelas vias públicas e acidentes. Eu acho que o uso da tecnologia hoje como auxiliar na questão das políticas públicas, ajuda das políticas públicas, é a tendência. A tecnologia, para tudo, ela tem que ser utilizada para benefício. E eu acho que na gestão pública também. Eu acho que é um grande passo que a Prefeitura de Macaé dá e a gente já está, mesmo com esse embrião, pouco tempo, tem somente 2 meses que a gente implantou, já foram vários benefícios, tanto na questão da pronta resposta, nos acidentes de trânsito, nas ocorrências, como também na área de segurança, já foram assaltos solucionados, sequestros solucionados, através desse monitoramento feito pela mobilidade urbana. E a população também pode colaborar. Tem uma possibilidade, né, em caso do sistema Waze, que muitos usuários já utilizam o Waze, a gente identifica que quando há uma informação de um acidente, né, melhor dizendo, um sinistro no local, o usuário ele tem a possibilidade de sinalizar, é identificado aqui pelos nossos operadores e aí a gente já encaminha uma equipe no local para verificar e tentar sanar aquela situação que poderá ser um problema. E olha, mais um acidente foi registrado no município de Rio das Ostras. Desta vez, um motorista perdeu o controle da direção de um veículo e bateu em um poste instalado na entrada da Estrada do Contorno na madrugada de hoje. Com o impacto da batida, o poste acabou caindo e o carro de passeio destruído. Até o momento não há informações sobre os ocupantes do carro e se ficaram feridos. Que situação, hein, pessoal? Essa condição está bastante crítica, está bastante crítica na cidade e a maioria dos acidentes acontece por imprudência no trânsito. É preciso fiscalização para ontem, mas quantas pessoas serão reféns, né? E olha, depois do intervalo você vai ver. 2 homens são presos pela Polícia Civil por tráfico de drogas no bairro Cajueiros, em Macaé. E mais, chuvas intensas causam alagamentos no bairro Itajuru, em Cabo Frio. E daqui a pouco tem o Giro Notícias, não sai daí que eu volto já. Quer uma educação de qualidade? Venha para o SEBA. Descubra o mundo de aprendizado em um ambiente seguro e acolhedor, onde o seu filho será estimulado a explorar, criar e se desenvolver. Com uma equipe dedicada de educadores, atividades lúdicas e um currículo pedagógico completo, garantimos que seu filho terá uma experiência incrível. Matricule-o agora e proporcione a ele uma educação de excelência. Rua Marajó 133, loteamento Barra Green, no Parque Aeroporto em Macaé. Telefone 22 21 41 24 28. Labex, o complexo mais moderno da região. Idealizada por médicos cardiologistas, contamos com mais de 30 anos de tradição. Realizamos os mais novos e variados exames de imagem, com equipamentos de alta resolução e diagnósticos precisos. Nossos laudos são emitidos por especialistas, o que garante a excelência nos resultados. Labex, tecnologia a serviço da vida. Agende seu horário 22 2757 6300 ou
WhatsApp 22 98824 0354. Há 44 anos a Cotima está ao seu lado, pintando histórias e colorindo lares com preços imbatíveis. Impermeabilizante Mactracete cinza por apenas R$ 45,50. 44 anos Cotima, um mundo além das cores. 2772-5770. Estúdio Larissa Ramos. Muito mais que um estúdio de beleza. Produções para casamentos, formaturas, sessão de fotos, gestantes, pré-wedding e muito mais. Premiado como artista destaque em Macaé, o Estúdio Larissa Ramos é especialista em tranças, com ampla variedade de penteados também para cacheados. Serviços de cronograma capilar para fortalecimento pré e pós-tranças. E higienização com finalização de cachos. Agora também com manicure, para valorizar a sua produção para qualquer ocasião. Estúdio Larissa Ramos, para te deixar ainda mais maravilhosa. Em Macaé, 2 homens foram presos em flagrante pela Polícia Civil por tráfico de drogas no bairro Cajueiros na tarde de ontem. Após trabalho de inteligência e monitoramento, a equipe identificou a comercialização de materiais ilícitos no local. Após cerco tático e abordagem, um dos envolvidos confessou ter envolvimento com o tráfico, posto que exerciam a função de vapores para uma facção criminosa. Os agentes apreenderam invólucros de cocaína e maconha, bem como aparelhos celulares e dinheiro proveniente do crime. Capturados, eles foram encaminhados para a delegacia, onde o caso foi registrado. Quer saber o que foi notícia no interior do estado? Pois bem, acompanhe agora o nosso Giro Notícias. Em Araruama, um homem de 43 anos foi preso em flagrante ontem na Avenida Getúlio Vargas, no centro, suspeito de receptação de um notebook que havia sido roubado. Capturado, ele foi encaminhado para a delegacia, onde o caso foi registrado. Em Armação dos Búzios, o bebê Abner de Azevedo Maciel, de 1 ano, vítima de um ataque de pitbull no último sábado, passou por uma cirurgia ontem no Hospital Estadual Roberto Chabo, em Araruama. A informação foi confirmada pela unidade de saúde, que apontou o estado da criança como estável. Em Cabo Frio, o período de matrículas, que costuma ser agitado para pais irresponsáveis, se tornou motivo de indignação para Andressa Maia, mãe de um menino de 5 anos, diagnosticado com transtorno do espectro autista. Segundo ela, a escola Maria Flor, no bairro Palmeiras, teria ignorado os contatos após ela informar sobre a condição do filho. Já em São Pedro da Aldeia, uma operação do Comando de Policiamento Rodoviário resultou na prisão de um foragido da Justiça. O fato ocorreu na altura do quilômetro 107 da rodovia Amaral Peixoto, no bairro Balneário. Capturado, ele foi encaminhado para a delegacia, onde a ocorrência foi registrada. Mudando de assunto agora, em Cabo Frio, as fortes chuvas que atingem a cidade seguem causando transtornos para a população hoje. As ruas estão alagadas, dificultando a locomoção de pedestres e motoristas. Imagens que circulam nas redes sociais mostram a situação crítica no bairro Itajuru, onde a água acumulada afetou diversos pontos da região. Segundo o Centro Estadual de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais do Rio de Janeiro, foram registrados 52,4 milímetros de chuva nas últimas 24 horas, o que contribui para o agravamento da condição. A Defesa Civil de Cabo Frio alerta para os riscos de deslizamentos e orienta a população a evitar áreas de risco e procurar abrigo em locais seguros.
E no próximo bloco você vai ver diretor de trânsito de Macaé vai estar aqui no estúdio do RJ Interior para falar sobre dados de acidentes e falta de conscientização no trânsito. E mais, acidente entre 2 carretas e um carro de passeio é registrado próximo a Silva Jardim. E o Natal se aproxima. Período deve movimentar 69,75 bilhões no comércio brasileiro. Não sai daí que eu volto já. Sua jornada gastronômica começa aqui no Ozé Gastronomia. Explore nosso menu inspirador. Sinta a atmosfera acolhedora e deixe-nos guiar você por uma experiência inesquecível de sabor e satisfação. Drinks, vinhos, música ao vivo, espaço para festa e ainda oferecemos buffet interno e externo. Tudo isso por um preço que cabe no seu bolso. Garanta sua reserva para o Réveillon 2025. As vagas são limitadas. Estamos te esperando. Todos os dias, das 10 horas à meia-noite. Avenida Atlântica, 2690, Cavaleiros, Macaé. Totalmente moderna, acolhedora, com os melhores equipamentos do mercado, ambiente climatizado, professores especializados e, claro, um visual incrível. Infinity Macaé. A vida agitada se encontra com o desejo de uma vida mais leve e equilibrada. Avenida Atlântica 478, Cavaleiros e Travessa Sana 158, Imbetiba. Telefones 22 2763 7530 e 22 2023 5140. Quando falamos em beleza e bem-estar, o Instituto InFashion sai na frente. Com profissionais qualificados em fisioterapia, nutrição estética e psicologia, oferecemos tratamentos e serviços essenciais à sua saúde. Tratamentos corporais de rejuvenescimento e clareamento de pele, drenagem linfática, ozonioterapia, pilates e método de emagrecimento, equipamentos modernos e atendimento diferenciado para alcançar o resultado que você deseja. Instituto InFashion, Rua Velho Campos, 346, Centro, Macaé. Telefone 22 2759 3872. Olá! Está procurando um look moderno e com muito estilo? Então vá agora na Izara. Você vai se surpreender com roupas de designers atuais, estilos, cores e tamanhos variados. Você, mulher moderna e conectada com o mundo fashion, visite a Izara e garanta, além da nova coleção verão, bolsas, sandálias, sapatilhas e acessórios que valorizam o seu visual. Avenida Rui Barbosa, 738, Loja 6, Centro, Macaé. Telefones 22 20 21 70 45. E 22 9 9200 0159. RJ Interior de volta. Diariamente nós noticiamos aqui no RJI registros de acidentes em Macaé e cidades vizinhas. Boa parte desse registro é imprudência no trânsito, que tem colocado a vida da população em risco. Nós convidamos o diretor de Educação para o Trânsito de Macaé, Leandro Aracati, para falar sobre os casos de acidentes na cidade e o papel fundamental de cada um no trânsito. Aracati, muito obrigada por sua presença aqui no RJ Interior. Para mim é uma satisfação muito grande. Sempre que nós temos o chamado de fazer a disseminação de informações, principalmente de conscientização no trânsito, a gente tem que aproveitar ao máximo. Então, vamos para as perguntas. Em Macaé foram registrados no primeiro semestre deste ano 757 acidentes no trânsito, sendo 24 deles fatais, 2 a mais do que no mesmo período do ano passado. O que se deve a esse aumento? Em números assim, verdadeiramente crus, nem colocando na proporcionalidade, nós diminuímos o número de acidentes comparado ao primeiro semestre do ano passado, que foram 853.
Esse ano tivemos 757. No entanto, tivemos 2 fatalidades a mais. O que isso nos quer dizer? Que, embora tenhamos diminuído o número de acidentes, eles estão se tornando mais violentos. Isso se dá realmente às pessoas estarem ali aceleradas todo o tempo, buscando ganhar tempo, estarem distraídos na direção, o ato de imprudência e negligência. Todos esses fatores contribuem para que acidentes se tornem muito mais violentos. Então, quando há o contato de auto, que são chamados sinistros de trânsito, são violentos e vem a fatalidade. E quais são os tipos de acidentes mais frequentes aqui em Macaé? Não é um problema só de Macaé. Na verdade, é o Brasil inteiro que está sofrendo essa questão com relação à motocicleta. O número de motocicletas vem aumentando consideravelmente, então as colisões, os sinistros de trânsito entre motocicleta e auto são os mais frequentes. Mas só que os motociclistas, eles têm que estar atentos a todo segundo, a todo minuto, porque eles não têm qualquer tipo de lataria, proteção, para-choque, não tem. Então, eles têm que ter sim o cuidado redobrado. Caso contrário, quem sofre mais é justamente ele. Então, o número de acidentes que nós temos cabe numa proporção de cada 10 acidentes, 8 se envolvem com moto, e as fatalidades também, mais de 70% são derivadas de motociclistas. E segundo dados da mobilidade urbana, entre os principais motivos identificados para esses acidentes estão a condução sob efeito de álcool, excesso de velocidade, falta de atenção e desrespeito às sinalizações. As campanhas educativas são realizadas com frequência. Você acha que é negligência? A gente até já falou anteriormente, né? Sim. Infelizmente, sim. Como nós falamos, as pessoas elas estão muito mais aceleradas e estão se distraindo com muita facilidade. O celular é um motivo, né? É o principal fator. Então, nós temos até realmente essas iniciais, né, que é o AVC do trânsito, que é o álcool, velocidade e celular, que juntos ou em separado, eles correspondem a mais de 90% dos acidentes de trânsito. Tanto o álcool quanto qualquer outro tipo de psicotrópico, ele altera a percepção da pessoa e faz com que ela tenha um pensamento mais lento, a sua visão periférica fica mais lenta, tudo na verdade fica mais lento. Então, quando ela está dirigindo alcoolizada, drogada ou sob efeito de medicamento, seja qual for, os reflexos ficam comprometidos e é quando acontecem os acidentes. Então, como há uma alteração emocional e mental, a pessoa acelera querendo chegar mais rápido, mas sendo que os reflexos são muito menores. A pessoa perde a percepção do que está acontecendo em volta dela, mas a todo tempo está querendo resolver só o problema dela na via. E esquece que aqui nós vivemos em uma sociedade. O trânsito é composto por diversos atores. Não é só sobre essa pessoa, é sobre todos que compõem. Então o trânsito não tem que se abrir porque essa pessoa está com pressa, porque essa pessoa está distraída, porque essa pessoa está dirigindo alcoolizada. E aí imprime velocidade e determinados outros fatores que desrespeitam a lei de trânsito e, consequentemente, os acidentes acontecem. Complicado demais. E a campanha educativa no trânsito, como a divulgação responsável e frequente de informações sobre acidentes, podem contribuir, né, significativamente para mudar a cultura de condução na região? Sim, a gente tem feito, as campanhas educativas, elas são corriqueiras, não param e não tem como parar, porque o mal não descansa. E se nós que buscamos o bem, buscamos salvar vidas, descansarmos um dia, esse um dia certamente se transformará em acidente ou até em uma fatalidade. Então as campanhas educativas elas são necessárias e tem que ser feito com toda frequência. A gente trabalha com todas as bases, desde a escola, desde as criancinhas, porque ali com as crianças, né, e o Fundamental 1 e 2, é quando eles têm o primeiro contato com o trânsito. E nesse primeiro contato vai preparar eles para que eles venham, quando vierem para o trânsito, tirar a sua habilitação e realmente estiverem aptos a dirigirem, eles já estejam ali familiarizados com o trânsito. Então a gente precisa preparar, essa geração é que vai realmente mudar o nosso trânsito. Porque tirar o vício de pessoas
que já estão acostumadas a fazer o errado, a buscar atalhos, é muito mais difícil do que você moldar uma novamente. Então, essas crianças, esses jovens que agora estão chegando na fase adulta, é que vão realmente trazer a mudança. Então, todo o trabalho de educação ele é a longo prazo. E a gente trabalha para isso. Mas não vamos esquecer também desses que nós estamos lutando diariamente para ver se a gente consegue reverter um pouco desses vícios que são desrespeitosos. Então, está nas empresas também, estamos nas universidades, instituições e em todos os lugares que nos chamarem. Aplicar a educação, passar conhecimento nunca é demais. A educação é a única coisa que ninguém nos tira e a gente tem que estar aberto a ela a todo momento. Verdade. E no Brasil, a mortalidade de trânsito vem crescendo constantemente nos últimos 5 anos, desde 2019. O total de mortes passou de aproximadamente 32 mil em 2019 para cerca de 34 mil em 2022, último ano com dados disponíveis no Sistema de Informações de Mortalidade. Sabemos e temos certeza que o problema é nacional, não é isso mesmo? Exato. Também, assim, muitos outros fatores dentro da proporcionalidade, conforme a gente falou, né? O número de veículos ele vem crescendo significativamente todos os anos. Só a título de exemplo, em janeiro de 2023, nós tínhamos em torno de 132 mil veículos registrados em Macaé. Em janeiro deste ano, 137.521, se eu não me engano. Então, quer dizer, nós tivemos uma crescente só de veículos registrados em Macaé de 5 mil veículos. Fora, justamente, os flutuantes. São aqueles que trabalham nos municípios circunvizinhos, que buscam empregos aqui, vêm trabalhar, vêm e voltam e trafegam dentro da cidade. Então, o número de veículos aumentou consideravelmente. E com os investimentos que Macaé está recebendo, se tornou um atrativo muito grande para todos de outras cidades, até mesmo de outros estados, buscar Macaé como uma oportunidade. Então, a crescente do número de veículos, consequentemente, reflete no trânsito. Essas motinhas elétricas, elas também estão dando uns trabalhos, né? Estão dando um trabalho muito grande e ainda carece um pouco de regulamentação e principalmente de fiscalização. Principalmente, porque elas estão atrapalhando bastante o trânsito, né? Sobe na calçada, anda na ciclovia. Isso já é uma questão do que a gente vem falando, da educação, do desrespeito ao próximo, porque quando a gente está no trânsito, a gente não tem que pensar só na gente. Tem que pensar no próximo também. E se nós dirigirmos defensivamente, certamente a gente vai evitar um acidente. Porque se eu dirijo defensivamente e você também, vamos evitar um acidente. E se você dirige defensivamente e eu estou distraído, por você estar 100% atenta, pode evitar esse acidente por nós dois. Então basta que um dos lados esteja realmente atento 100%. Quando você estiver atrás de um volante, na condução de um veículo, você tem que estar com foco 100% no trânsito. Essa é a única forma de a gente evitar os acidentes e realmente mudar e fazer com que esses números parem de subir, ou melhor, diminuam. Deus quiser. Leandro Aracati, muito obrigada pela sua presença aqui no RJ Interior. As portas estarão sempre abertas. Volte sempre até para educar o pessoal no trânsito, né? Muito obrigado e será um grande prazer. Obrigada, viu? Agora preste atenção neste caso. Um grave acidente entre 2 carretas e um carro de passeio foi registrado no quilômetro 247 da BR-101, próximo a Silva Jardim, na tarde de ontem. Isso mesmo, com a colisão, as pistas ficaram bloqueadas para o trabalho das equipes da concessionária que administra a rodovia. Com o impacto da batida, uma das carretas tombou e ficou atravessada na pista. Ainda não se sabe quantas pessoas ficaram feridas e o estado de saúde. Fica aqui a nossa torcida para que se recuperem bem. Lamentável. Mudando de assunto agora, falta pouco para o Natal e a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo estima que a data deste ano movimente 69,75 bilhões em vendas, o que representa um aumento real de 1,3%, já descontada a inflação no faturamento do varejo. Mesmo assim, o setor ainda não vai conseguir igualar o patamar pré-pandemia. Em 2019, a movimentação foi de 73 bilhões. A estimativa é que super e hipermercados representem 45%,
ou seja, 31,37 bilhões da movimentação financeira. Na sequência, vem lojas especializadas em itens de vestuário, calçados e acessórios, com 28,8% do total, ou seja, 20 bilhões, e estabelecimentos voltados para artigos de uso pessoal e doméstico, com 11,7%, o que resulta em 8,16 bilhões. Antes da gente terminar esta edição, confira o que foi destaque no RJ Interior. Cidade de Macaé conta agora com central de monitoramento que auxilia mobilidade urbana e favorece melhor segurança viária. Irregularidades e infrações de trânsito são cometidas a todo tempo no município. Aqui na rodovia Amaral Peixoto, por exemplo, a incidência chama a atenção das autoridades. E é aí que entra o papel do CIMAC, já que através de câmeras instaladas e funcionando em tempo real, a fiscalização acontece. Carro fica destruído após bater em poste na Avenida do Contorno, em Cabo Frio. Acidente entre duas carretas e um carro de passeio é registrado próximo a Silva Jardim. Aqui, no estúdio do RJ Interior, vamos receber o diretor de Educação para o Trânsito de Macaé, Leandro Aracati, que vai conversar com a gente sobre os registros e aumentos de acidente na cidade e região vizinha. Essas e outras notícias você acompanha nas nossas multiplataformas digitais. O RJI vai ficando por aqui, mas amanhã, sexta-feira, estaremos de volta. Beijos e até lá! O Jornal no Fato é mais que um veículo de comunicação. É o melhor da informação do interior do estado do Rio em cada edição, com uma linguagem informal e irreverente, uma diagramação moderna e uma distribuição gratuita e dirigida. Levamos até você a notícia sempre em primeira mão. Reportagens especiais, colunas, denúncias e matérias investigativas sempre pautadas no comprometimento com a verdade, porque essa é a nossa principal missão. No Fato, o melhor jornal da região.